Você aí lembra de todos os campeões estaduais da temporada 2020? Certamente que... Não! Sabia que inclusive tem estadual que foi suspenso no ano passado e que vai ser retomado agora em janeiro? É? Pois é, num grande resumão dos estaduais da temporada 2020, tá chegando o novo vídeo do Nonsense Football. Te acomoda aí, porque a lista é longa. Começamos o nosso giro pelo Acre. Por lá, o Galvez foi campeão estadual pela primeira vez e de maneira dominante. O Galvez venceu os 2 turnos do acreano. Primeiro contra o Atlético, 4-0. Depois contra o Rio Branco, 2-0. Primeiro título de elite do Galvez, fundado há uma década por policiais militares. Em Alagoas, o CRB conquistou o título pela 31ª vez. Na decisão, bateu o CSA graças a um solitário gol de Igor. O campeonato não teve rebaixamento. Já o campeonato do Amazonas havia sido suspenso no meio do ano passado. A ideia inicial era que ele teria sido cancelado. Porém, em dezembro, os clubes se reuniram e decidiram fazer um tiro curto para definir o campeão de 2020. Tudo a partir do zero, contando agora em janeiro. Serão 2 grupos com 4 times. Turno único. Os 2 melhores vão para a semifinal, sempre em jogo único. O campeão será decidido, portanto, após 5 datas. Não vai ter rebaixamento. No Amapá deu a lógica. O Ipiranga venceu as finais contra o Santana, que não conseguiu finalizar o jejum de títulos que perdura desde 1985. No Baiano, a Zebra também bateu na trave. Ou melhor, bateu no goleiro Douglas. O arqueiro do Bahia foi o herói nos pênaltis e deu o tricampeonato pro Tricolor de Aço contra o Atlético de Alagoinhas. Não deu pro veterano Magno Alves, que até marcou no tempo normal, mas errou sua cobrança nas penalidades. O Jacobina foi o rebaixado. O campeonato cearense foi um dos primeiros a ser retomados no Brasil, ainda em meio à pandemia. Ele foi jogado de novo a partir de julho. Afinal, teve o clássico entre Fortaleza e Ceará. O Leão do Pici venceu os 2 jogos, 2-1 e 1-0, e conquistou o bicampeonato. O campeão do interior foi o Guarani de Sobral e os rebaixados foram Floresta e Horizonte. No Distrito Federal, o Gama só perdeu um jogo em todo o campeonato. E foi justo na ida da decisão, Brasiliense 3-1. Mas no jogo de volta o Gama ganhou por 2-0, levou para os pênaltis. Aí brilhou o Rodrigo Calaça, que garantiu o bicampeonato para o Gamão. O último campeão estadual no Brasil em 2020 saiu no Capixabão. E saiu mais um campeão inédito, o 5º dos estaduais 2020. O Rio Branco de Venda Nova contou com o gol do Rafael Castro para vencer o Rio Branco de Vitória. Primeiro título do clube em 75 anos de história. E festa da galera na varanda. O Campeonato Goiano é mais um que vai ser retomado agora em janeiro. Faltam ainda 2 rodadas da fase inicial e ainda todos os mata-matas, as quartas, semis e também as finais da disputa. Em Goiás, a situação tá crítica para a Anapolina. O time só ganhou um jogo em 10 e está com 6 pontos. 4 atrás do Goiânia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Quem cair será substituído pelos promovidos Jataiense e Itumbiara. Tudo vai acontecer a partir de 13 de janeiro e vai até o dia 28 de fevereiro. O rebaixamento foi mantido. E uma curiosidade, o campeonato de 2021 em Goiás está marcado para começar no dia 27 de fevereiro, um dia antes da grande final de 2020. No Maranhense, a decisão aconteceu em setembro. Após 0-0 na ida, o Sampaio Correia fez 2-0 no Motoclube e levou o título pela 34ª vez. Maranhão e Cordino caíram. Timon e Iape subiram. Uma das histórias mais legais dos títulos estaduais de 2020 aconteceu no Mato Grosso. Fundado em 2019, o Nova Mutum foi logo campeão da segundona e chegou na final do estadual contra a União Rondonópolis. Venceu os 2 jogos por 1-0 e levou um improvável título. O time da cidade homônima, que tem cerca de 46 mil habitantes, pode dizer que foi campeão de todas as disputas que participou até hoje. A segundona de 2019 e a elite de 2020. Curiosamente, não foi a primeira vez que um estreante na elite ganhou o estadual em Mato Grosso. Isso já tinha acontecido com o Sorriso em 1992 e com o Cuiabá em 2003. Já a União amargou mais um vice. Pois é, eles já foram a 11 finais e ganharam só uma. O Misto, o maior campeão do estado, foi rebaixado pela 2ª vez na história, ao lado do Araguaia. Logicamente a gente fica triste pelo rebaixamento da equipe, uma equipe de tradição do estado, né? A gente veio para ajudar, mas infelizmente a gente não conseguiu.
com que isso acontecesse. No Mato Grosso do Sul, bicampeonato para o Águia Negra. E de novo em cima do Aquidauanense. Após 2 jogos, a decisão só teve um golzinho. Mas o gol importante esse do Virgulino. Lá embaixo na tabela caíram Sena e Ponta Poranense. A segunda divisão do Mato Grosso do Sul geralmente acontece no final do ano, mas devido à pandemia isso não aconteceu em 2020. Ela está prevista para ser iniciada agora em janeiro e vai até fevereiro, pouco antes da edição 2021 do estadual começar. No Mineiro, o Atlético não deu chance para a zebra. Venceu os 2 jogos finais contra o Tombense. O Cruzeiro não conseguiu um lugar nas semifinais e teve de disputar o troféu Inconfidência, que reuniu times entre o 5º e 8º lugares. Curiosamente, 2 times que jogaram a Série D foram rebaixados, Vila Nova e Tupinambás. No módulo 2, subiram Pouso Alegre e Atlético. Uma das decisões mais emocionantes nos estaduais de 2020 aconteceu no Pará. No jogo de ida entre Paysandu e Remo, os remistas estavam ganhando com o gol do Eduardo Ramos até os 40 do segundo tempo. Aí, William Barros empatou com um lindo gol de bike. E aos 43, um gol acidentado do Netinho virou o placar para o Papão. No jogo de volta, Anderson Uchoa marcou aos 50 do segundo tempo. O Papão ganhou de novo e levou o título. Não teve rebaixamento. Na segundona paraense, a tradicional Tuna Luso foi campeã em cima do Gavião e voltou para a elite após 7 temporadas. O Gavião, primeiro time de origem indígena do Brasil, também subiu. Agora, campeonato paraibano. O 13 foi campeão em cima do Campinense no Clássico de Campina Grande. Triunfo de 2-0 na ida, derrota de 1-0 na volta e festa pelo 16º título do Galo. Caíram CSP e Sport. A segunda divisão da Paraíba ainda não havia iniciado e também não tinha uma definição sobre como se daria até a gravação desse vídeo. Então é uma grande incógnita. No Paraná, o Atlético foi tricampeão vencendo os 2 jogos finais contra o Curitiba. O FC Cascavel levou o título do interior. PSTC e União caíram. O Azures, fundado há 2 anos e que tem jogado em Pato Branco, foi o campeão da segundona e subiu junto do Maringá. Em Pernambuco, a gente também teve um campeão inédito e pela primeira vez de fora da capital. O Salgueiro foi o campeão ao bater o Santa Cruz nos pênaltis após 2 empates. Curiosamente, o time da Cobra Coral foi vice-campeão invicto. O Carcará foi o primeiro time de fora de Recife a levar o título. E também quebrou uma sequência de títulos dos 3 gigantes da capital, Sport, Santa Cruz e Náutico, desde 1944. Decisão e Petrolina caíram. Vera Cruz e 7 de setembro subiram. Não deu Ibis. Agora, apenas um estadual no Brasil nunca teve um campeão de fora da sua capital. Foi no Rio de Janeiro. No piauiense, Ted Love foi o artilheiro do campeonato pelo campeão 4 de julho de Piripiri. E a gente começou falando no Ted Love porque esse apelido é genial demais. O 4 de julho levou o título em dezembro, nos pênaltis, após uma vitória e uma derrota contra o Picos. Timon e Piauí caíram. E é bom explicar. Existem 2 times chamados Timon nessa história, você notou, né? Eu não entendi o que ele falou. No Campeonato Maranhense, o Timon Esporte Clube jogou a segunda divisão e subiu para a primeira. Já o Esporte Clube Timon joga o Campeonato Piauiense e foi rebaixado para a segundona. Agora eu entendi! Falando na segundona do Piauí, Tiradentes e Fluminense campeão, foram os promovidos para a elite. Você lembra dessa partida aí? Flamengo 3, Bangu 0? Foi o primeiro jogo no futebol brasileiro após a parada de março. O jogo rolou em 18 de junho e foi envolto em polêmicas pela decisão da Federação Carioca de retomar os jogos tão cedo. No fim, o Flamengo venceu os 2 duelos contra o Fluminense na final. Naquela treta toda que terminou com transmissão do SBT e tudo. Mas uma das coisas mais legais do Campeonato Carioca foi o seu promovido, um dos, além do Nova Iguaçu. O Sampaio Corrêa subiu pela primeira vez e vai estrear na primeira divisão. O Sampaio Corrêa garantiu acesso inédito graças a esse gol de Emerson Carioca, aos 50 do segundo tempo contra o Maricá. O problema foi o que veio depois. O cara endoidou e... que isso, meu garoto. Depois ele pediu desculpas, claro. O Campeonato Potiguar foi amplamente dominado pelo ABC. O time ganhou os 2 turnos, ambos contra o rival América, e ambos com empates. Já são 56 títulos do ABC no Rio Grande do Norte. Já o Palmeiras caiu. A segunda divisão potiguar havia começado pouco depois que a gente gravou esse vídeo aqui, e ainda não tinha acabado. São só 4 times participantes: o Alecrim, o Palmeiras, que foi rebaixado em 2020, o Parnamirim e também o Visão Celeste. Somente o campeão vai subir e a disputa vai até o próximo dia 14. No Rio Grande do Sul, o Grêmio foi tricampeão, mas levou sufoco na final contra o Caxias. O tricolor venceu no Centenário por 2-0, perdeu na Arena por 2-1 e quase viu o título escapar. O Esportivo foi o campeão do interior,
Não houve disputa da divisão de acesso e tampouco rebaixamento. O rondoniense teve, assim como em Acre, Mato Grosso e Pernambuco, um campeão inédito. Foi o Porto Velho que conquistou a taça em cima do Real Ariquemes. Isso que o clube tem só 2 anos de vida. Em Roraima, o São Raimundo levou o pentacampeonato. Levou de ponta a ponta, ganhando os 2 turnos. No último jogo do estadual, goleada de 4-1 sobre o Gás. Agora o Catarinão. Na final, a Chapecoense não deu chance para a Zebra Brusque. Venceu os 2 jogos e levou o título pela 7ª vez. Mas olha a classificação final da primeira fase. A Chape tinha sido a última classificada. Uma história e tanto. O Tubarão caiu. O Próspera, treinado por Paulo Baier, foi o campeão da segundona e subiu junto de Hercílio Luz e Metropolitana. O Paulistão só acabou nos pênaltis. 0-0 na ida para Palmeiras e Corinthians. Na volta, o Verdão vencia com gol de Luiz Adriano. Nos acréscimos, Gustavo Gomes fez pênalti em Jô, que empatou. Nas penalidades, porém, o Porco foi mais efetivo e levou o 23º título em sua história. O Red Bull Bragantino ganhou o título do interior. Água Santa e Oeste caíram, e São Caetano e São Bento subiram. No Sergipano, o Confiança levou o título pela 22ª vez. Não teve final, e sim um quadrangular decisivo. O time ficou com saldo de gols melhor do que o Sergipe, que acabou com o vice. Não teve rebaixamento. Subiram Maruinense e Atlético Gloriense. Por fim, o Tocantinense de 2020, que parou no ano passado e vai ser retomado agora em janeiro. A disputa parou justamente após os jogos de ida das semifinais. O Palmas venceu o Araguacema por 1-0 fora de casa e Tocantinópolis e Interporto não fizeram gols. A disputa recomeça agora, dia 23, e termina em 6 de fevereiro. Esparta e Atlético Cerrado caíram. O Gurupi foi o campeão da segundona em cima do Tocantins e os 2 subiram para a elite. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Já deixa o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações. Tá vendo esse botãozinho de inscrever-se aqui? Clica nele, é sempre muito importante para nós. Para ver mais vídeos, é muito fácil. Valeu!